Bem-vindo à Rádio de Montanha, aqui é o Rafa, falando do alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Bom, essa transmissão ela é um pouco diferente, estamos dentro de casa, a montanha está aqui ao lado, como você pode ver, e vamos falar de um assunto muito interessante, que é fundamental para a nossa transformação. Bom, como vocês sabem, aqui no Rádio de Montanha, nós temos um lema, né, que somos livres para criar. Então, a família, ela impacta diretamente essas duas áreas que são as que a gente vai conversar muito aqui ainda no canal, que é a parte da soberania e a parte da nossa identidade criativa, né? Então, eu queria trazer para vocês a minha experiência e algumas revelações, algumas ferramentas também, de como foi a minha transformação na forma de observar minha família, como que eu me reposicionei com a família e quais foram os benefícios que isso trouxe para a minha vida, no sentido de liberação emocional, espiritual, mas também de conquista, né? Porque o fato de hoje eu estar vivendo aqui numa montanha, construindo a minha família, vivendo das minhas ideias, vivendo da minha criatividade, de forma soberana, livre, autossustentável, eu ia colocar esse assunto mais para frente, mas como aconteceu o evento em março do falecimento do meu pai, eu senti que era o momento, foi como um sinal para mim. Então vamos lá. Tá claro que a família, ela tem esse assunto ele pode ir muito longe, hoje a gente vai dar uma pincelada nesse assunto, né? Mas a família ela é fundamental porque ela é o primeiro molde que a gente recebe e os primeiros parâmetros de valor. Então a criança, eu tô vendo que eu tenho um filho de 4 anos, quase 4 anos, e ele absorve tudo o que acontece dentro da casa, né? Então eu acho que hoje esse vídeo está sendo gravado dentro de casa também faz sentido. A gente passa por várias fases, né, nesse processo de construir o nosso próprio caminho, e eu acho que todos nós aqui já passamos por uma fase de que a família ela era um problema, né, mais do que uma solução para a gente ser quem a gente é e construir o nosso caminho, né? Talvez isso não se aplique a todas as pessoas, porque eu sei que cada família tem um DNA, tem uma história, mas pelo que eu converso, pela minha história também, pelas pessoas que eu conheci no mundo inteiro, é o que eu normalmente escuto. A família sempre tem, digamos, bloqueios, travas, e isso normalmente deixa a gente preso, né? Eu separo em dois tipos de experiências, né? Experiências negativas e positivas. E na verdade eu consegui entender que as duas tipos de experiências fazem a gente crescer, né? Então a gente não precisa, digamos, querer um mundo ideal onde tudo precisa ser positivo, porque não é o propósito da vida, não é a realidade, não é assim como as coisas se apresentam. E quando você entende que você consegue crescer e aprender também com as experiências negativas, tudo faz sentido. Então a gente deixa de brigar com o que a gente recebeu, né, que é a família, e a gente começa a entender e usar isso a nosso favor. As vivências positivas são maravilhosas, porque imprime na nossa memória aquele significado do que é ser uma família, e é isso que a gente quer passar para as nossas gerações futuras, né? E a parte negativa, ela também começa a te trazer muito crescimento, porque é uma fonte de aprendizado, e normalmente os problemas que a família pode trazer, elas só refletem os nossos bloqueios também, as nossas limitações internas. Por quê? Se a família ela tem poder sobre você, quer dizer que você não é um ser soberano. Você não incorporou a sua própria soberania ao ponto de você entender que a família ela tem uma relação com você, mas você não é ela. Você está na família, pertence a uma família, mas você não é a família. Nós temos que incorporar, nós temos que voltar para ser quem nós somos. E isso é importante, porque ao mesmo tempo que você cria
essa divisão, essa separação, que você não é a família, isso atrai a família. Porque você também está, ao se distanciar e não se identificar que você não é a família, você pertence a um núcleo familiar, você também permite crescer. E quando você cresce, esse impacto ele chega a todos, ele radia, né, as outras pessoas da família. Então, assim, eu queria trazer hoje, em memória também ao meu pai. Hoje, depois eu vou falar de outros membros da família, né? Mas como você adiantou um pouco esse assunto e aconteceu isso com o meu pai, eu queria falar um pouquinho dele hoje aqui para vocês. Bom, a gente sabe que a vida ela tem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que a gente escolhe estar junto e as pessoas que a gente não escolhe, que a gente nasce conectado a elas, né? E a família é uma delas. Então, o meu pai, ele de alguma maneira, ele representou para mim um pilar e um muro muito alto também para ser superado, né? Então, eu consegui entender com o passar do tempo que eu não tinha mais que tentar mudar certas situações, porque ao mesmo tempo que eu também reservo o meu direito, né, me identifico como ser livre criador e eu não sou a família tem o mesmo direito de fazer isso, né? Então, o processo de liberação, de você se transformar soberano, ele é empoderador e ele faz todo mundo crescer, né? Porque isso ele é aplicado aos outros membros da família também. E o meu pai, ele era uma pessoa, assim, ele foi um grande pai, ele fez tudo o que ele podia fazer dentro das capacidades dele, e isso não demorou muito para eu perceber isso, né? Então, aceitar como as pessoas são, aceitar como a sua família o seu núcleo familiar é o primeiro passo para a gente se liberar, entendeu? Porque a gente está permitindo que o outro também evolua no tempo dele, na medida dele. Então, o meu pai, ele era uma pessoa, ele trabalhava bastante. Na minha infância, eu vi pouco ele, no sentido de que ele trabalhava muito, então ele chegava tarde, a gente normalmente estava dormindo, eu e minha irmã, a gente estava dormindo, e alguns fins de semana, né, a gente estava junto e tal. Então, assim, a minha relação com o meu pai, eu poderia dizer que eu sentia falta de uma certa quantidade de contato com ele, né? E ele, por sua vez, o meu pai, ele teve uma situação ao contrário, né? Porque na família dele, com o pai dele, ele não teve o contato com o pai dele depois da adolescência em diante, né? Então, isso foi interessante porque eu pensei, bom, como eu já tenho isso entendido e resolvido, o que eu quero para minha família? O que eu quero? Qual é o meu ideal, né? Entendendo que eu não vou carregar nenhum trauma que venha do meu pai e não vou aplicar isso para minha família, não vou deixar isso de fora, né? Aliás, eu vou entender isso para superar. Então, a minha ideia de paternidade ideal foi a seguinte: o que eu quis fazer era estar mais próximo do meu filho o maior tempo possível. Então, essa vida que eu desenhei e que e às vezes meu pai até falava, não, mas você teve as condições para isso. Eu falei, não, eu desenhei essas condições, eu abdiquei de muitas coisas para estar aqui hoje, né? Eu tinha uma vida em Madrid, uma vida plena de trabalho, com uma família também que eu conquistei, que eu construí, de amigos e de pessoas próximas a mim. Tive que me libertar disso para ir para um lugar que hoje eu considero o lugar ideal, que é estar perto da natureza, no meu caso, no alto de uma montanha, né? Sendo um pouco um nômade digital, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa que ela pode ser feita 90%, 95% do tempo
eu posso estar dentro de casa trabalhando, a minha mulher também. E esse desenho dessa forma de vida foi o que me fez realizar esse sonho ou essa tarefa, né? Que era estar mais próximo do meu filho possível. Então, você vê que tem uma parte da família que você simplesmente quer corrigir. Isso é inevitável, né? Você quer dar o que você não teve, né? E aí tem uma outra parte que você quer manter da família, né? Então, assim, meu pai era uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora, e eu acho que ele teve um papel importante na minha soberania, porque ele era uma clássica ovelha negra, né? Então ele era uma pessoa, todo mundo estava indo para esse lado, ele estava indo para esse lado. Óbvio que ele pagou o preço, de ser do contra, muitas vezes, e óbvio que muitas vezes ele não tinha razão nessa direção diferenciada que ele seguia. Isso o que ensinou para mim? Ensinou que numa fase da minha vida eu achava isso ruim, porque por que meu pai tem que ser diferente? Por que eu preciso estar no foco das atenções quando eu estou com ele, né? Ou como que isso deixa a minha vida mais complicada, menos fácil, né? Mais com mais tensão, vamos dizer assim. Mas eu fui aceitando e fui entendendo, e hoje eu vejo que tinha um valor muito grande aquilo, porque como o Krishnamurti costuma falar, quando eu conectei as duas coisas, que nós vivemos um mundo onde vale a pena, não só vale a pena ser diferente, mas talvez seja uma questão até de sobrevivência, de você não seguir a manada, de você saber quem você é e ser fiel a isso. Então eu comecei a entender o valor, o grande tesouro que eu recebi do meu pai durante a vida, né? E ele foi assim praticamente até o final. Obviamente ele suavizou nos últimos anos, e isso talvez tenha sido um presente que eu tive ainda a capacidade de ver isso com ele estando em vida, né? Então, aliás, a morte dele para mim foi a liberação do corpo físico, vamos chamar assim, né? Porque eu acho que também condiciona a nossa forma de ver tudo isso, e eu estou lidando com essa situação hoje muito melhor também, que o reconhecimento dessas coisas e as conversas e o amor verdadeiro sempre esteve presente. Então, assim, o processo dele de liberação do corpo físico foi um processo natural. É óbvio que a gente queria que ele pudesse ter ficado mais tempo, podia ter tido mais experiências, conhecido o meu outro filho que vai estar vindo, ou coisas assim, né? Mas a sensação foi de missão cumprida, né? E também a missão dele também estava cumprida, né? Porque ele conseguiu deixar esse legado para mim, para minha irmã e para os amigos, para as pessoas que conheciam ele. Estou falando disso agora porque o meu pai ele partiu para a viagem dele recentemente, né? Mas se você tem alguma coisa que resolver, com quem é que seja, com o pai, com amigo, com família, pensa que o dia de amanhã ele pode não estar. Então o momento de fazer isso é hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã nada, não deixa para falar que você amava ele, não deixa para falar o que você sentia também de problema na relação, compartilhe com calma, com educação, visões divergentes, entendeu? Porque isso vai fazer que o processo de liberação de ambos seja natural e fluido. Outra coisa que eu acho interessante comentar é que para nós que vivemos longe do lugar de onde a gente nasceu, eu deixei o Brasil em 2007, né? Então, o importante é a gente entender, ou seja, eu quero dizer que quando a gente mora fora do lugar de onde a gente nasceu, na verdade existe uma diferença, porque
o valor que a gente dá quando a gente está junto é muito grande. Porque é óbvio, né? Se você tem 40 anos ou 30 anos, você sabe que o seu pai tem 60, 70 e que normalmente, pela média de vida, você vai ter mais, sei lá, 10 anos pela frente para ver o seu pai. Se você vai para o Brasil uma vez por ano, se você viaja para sua terra de origem uma vez por ano, então fica claro que você vai ver o seu pai mais 10 vezes, né? Uma média. Então, assim, eu acho que quem vive fora do país de origem ou longe da família tem uma espécie de vantagem de consciência de que você pode ser a última viagem que você vê o seu familiar, você entendeu? E eu tive essa consciência, às vezes mais presente, às vezes menos, mas eu tive essa consciência em toda viagem que eu ia pro Brasil, isso acontecia. E também, meu pai, por certas razões, não viajou muito pouco para a Espanha, né? Ele veio uma vez para a Espanha, a segunda estava sempre protelando, né? Sempre atrasando para vir, né? A outra coisa que eu queria falar do meu pai nesse vídeo, né? E como essa reflexão macro, né, da família, é que ele me deu outro presente muito grande, que foi, desde o começo ele falou para mim, não escolha nada porque você quer ganhar mais dinheiro, porque você quer ser bem-sucedido, porque é a moda, faça o que você gosta. Bom, isso parece simples, parece óbvio, mas eu lembro bem que na época, quando você conversava com outras pessoas, jovens, crianças, né, antes de adolescente, o normal era ao contrário, né? Você não tinha muito pai dando incentivo para o filho escolher muito livremente. Talvez o que eu via mais era o contrário. Você condicionava, o pai tentava condicionar o filho para certos caminhos, né? Ou para aquele caminho que ia dar melhor resultado. Eu acho que isso pode mudar de geração para geração, mas não dá para negar que isso existe. Então, assim, quando o seu pai fala para você, faça o que você gosta, isso daí é uma bomba de liberação, né? Porque você, de repente, está livre para escolher. Não tem decisão errada. Você só tem que saber o que você gosta e descobrir, ou criar um caminho de descobrimento do que você gosta, ir lá e fazer. Então isso, para mim, eu cheguei a comentar isso com ele várias vezes, né? Aquilo foi a coisa mais importante que ele já falou para mim na minha vida. Faça o que você gosta. E, obviamente, isso é o que eu vou transmitir. Se, por um lado, eu queria estar mais presente com meu filho, principalmente nos anos, na infância, né? Coisa que meu pai não pôde fazer comigo. No caso de transmitir para o seu filho de fazer o que ele gosta, isso daí vai ser levado exatamente igual, ou talvez melhorado em algum nível, mas esse conceito vai ser um legado transmitido do meu pai. Faça o que gosta. E isso veio dele. Eu não percebi que isso tinha a ver com ninguém relacionado a ele. O pai dele também abandonou a família, né, quando ele era adolescente ainda. Então ele não teve também muita orientação do pai dele, né? Então esse é outro ponto que eu acho muito interessante nessa equação, porque seja lá o que aconteceu e o que o meu pai pôde fazer ou deixou de fazer, também a consciência de que ele veio de uma família desestruturada e com um bom trauma, né? Que é um pai largando 5 filhos, né? Numa certa... alguns deles ainda nem adolescentes eram ainda. Então imagina o efeito que isso teve, né? Bom, eu não quero me alargar muito. Eu só queria, de alguma maneira, transmitir essa experiência para vocês, porque a família realmente... eu podia ter enxergado a família como... por exemplo, no caso do meu pai, né? Ele era um general em casa, ele não teve esse tempo que deveria ter tido na infância. Ele foi muito duro muitas vezes,
mas no final eu comecei a entender tudo aquilo e ele foi uma pessoa importantíssima para ser quem eu sou hoje, né? E eu sou muito agradecido e eu tenho certeza que ele está escutando isso de algum lugar, por tudo que ele me deixou. E demorou alguns meses para eu poder liberar esse vídeo aqui, né? Para eu poder fazer esse vídeo, mas agora eu consegui e estou aqui colocando isso para vocês. Então, assim, cuidem da sua família, olhem para tudo com um olhar de aprendizado, de crescimento, gravem esses momentos únicos que são positivos, vejam como esses momentos foram criados e criem um padrão para criar mais momentos desse, e observe todos os momentos de tensão, de dificuldade, ou de raiva, ou de angústia, do que for que a família pode te trazer, e usa isso para o seu crescimento. Usa isso para você se desidentificar da família e ao mesmo tempo você se estabilizar e se centrar e você conseguir ter essa aura soberana, que é o que vai fazer que a família fique mais interessante ainda. Então, seja lá qual o problema que tiver a sua família, porque eu tenho certeza que todas têm, não importa. Comece a olhar com outros olhos. Comece a se enxergar dentro dessa equação de uma maneira diferente, entendeu? E aí você começa a ver como começa a criar resultados, como isso começa a se transformar, como o que era um problema de repente é uma catapulta, algo que vai te impulsionar para ser um ser melhor. Bom, é isso. Vamos estar falando mais sobre a família em outros vídeos. Fica com a gente para você que está interessado nesse caminho de soberania, de autossuficiência e de viver as suas próprias ideias, de ter a criatividade transbordada, né? De a gente conseguir fazer o que a gente gosta. Você continua nesse canal, que aqui a gente vai ter muito mais para ficar compartilhando com vocês, tá bom? Um grande abraço. Fim da transmissão.